Bom dia, pessoal. Me chamo Emília Mita, sou uma das apresentadoras do grupo Pancondir. O nosso representante é o Joseph. Escolhemos o nome Pancondir por tratar das iniciais justamente das ideias principais do que a gente ia tratar nesse projeto. Pandemia, consumidor e direitos. Então a gente queria tratar dessa esfera complicada que está sendo os direitos do consumidor no complexo das ideias da pandemia. A nossa questão norteadora foi a seguinte: como a evolução dos direitos do consumidor afetou diretamente a vida dos consumidores, em plena toda essa confusão que foi a pandemia do Covid-19. A nossa hipótese número 1 a ser investigada é a seguinte: os consumidores foram realmente afetados de forma impactada nas suas relações de consumo com os fornecedores, nas suas relações sociais, ainda mais com todo esse desdobramento no meio jurídico que foi feito para a proteção do consumidor e que nem sempre isso aconteceu? Essa é a nossa primeira hipótese a ser investigada. A nossa hipótese número 2 a ser investigada era a seguinte: será que com as novas alterações do Código de Defesa e com as que já pré-existiam, sabendo nós que o consumidor é a parte mais vulnerável da relação de consumo, que tipo de prejuízo, quais foram os impactos que os nossos consumidores tiveram depois de todas essas alterações e mudanças? A nossa terceira hipótese a ser investigada é saber o seguinte: os consumidores foram afetados pelo ônus provocado pelas tais mexidas na legislação dos direitos do consumidor? E quais foram as consequências disso na relação de consumo e na economia do país? A nossa quarta hipótese a ser investigada era saber que o governo, o Estado, de forma geral, fez inúmeras alterações e mudanças na legislação e, em especial, também nas alterações na legislação que dizem respeito às relações de consumo. Então, ele fez essas alterações com intenção, com o propósito de mitigar os efeitos nocivos da pandemia na vida do consumidor, que a gente sabe que é a parte mais vulnerável das relações de consumo. E nem sempre essas mudanças e alterações cumpriram o objetivo principal, que era de mitigar tais efeitos negativos. A gente sabe disso. Então, a gente queria saber se, inclusive, essas normas e esses procedimentos afetaram diretamente os consumidores, ou se supriram, de fato, a necessidade que eles tinham no momento para resolver as situações e as coisas que tinham acontecido após a pandemia. Agora eu vou passar a palavra para Joseph, que é o outro apresentador do nosso grupo, e ele vai falar para vocês a respeito da coleta de dados e vai fechar o nosso trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Joseph Soares, estou aqui para dar continuidade e explanar um pouco sobre a nossa coleta de dados, onde a gente pode confrontar a nossa hipótese com a realidade. Toda a nossa coleta de dados partiu de pesquisa descritiva, A gente conseguiu confrontar as nossas hipóteses e, com base em dados físicos, dados concretos, constatar e deixar mais claro e sustentar a hipótese, se ela ocorreu ou não. E é isso. A hipótese 1, que foi sobre como os consumidores foram afetados durante a pandemia, as mudanças na realidade, como as mudanças no nosso ordenamento, no nosso arcabouço jurídico afetou os consumidores, ela se sustentou, pois durante a nossa pesquisa descritiva a gente conseguiu identificar que houve casos em que os consumidores ganharam certo benefício e em que eles perderam, na realidade, tais benefícios. Na nossa hipótese número 2, a gente conseguiu validar que a hipótese se sustenta também, apesar de todas as alterações na legislação causadas por conta da Covid, não foi detectada nenhuma lesão ao consumidor. Ou seja, a gente conseguiu identificar que o que a gente esperava, na realidade, não se concretizou, Porque tais mudanças, como já visto na hipótese anterior, tais mudanças no nosso ordenamento, que iriam afetar toda a relação jurídica no direito do consumidor, não se concretizaram. Na nossa hipótese número 3, por fim, nós conseguimos perceber que houve uma consolidação e uma readequação no sistema judiciário para solidificar a defesa do consumidor nesse período desafiador. Tendo em vista que a pandemia é um momento atípico, o nosso ordenamento jurídico tende a evoluir para sanar tal problemática e tal tipicidade, e que essa mudança ela ocorreu de fato e houve uma solidificação no nosso ordenamento para tentar manter tudo em ordem. A nossa hipótese número 4, a gente conseguiu concluir que, no caso a número 3 se sustenta também, e a número 4 também vai se sustentar. A gente conseguiu concluir que a hipótese ora apresentada
se sustenta e tais mudanças nas relações de consumo têm ligação direta com a pandemia. Quais são essas mudanças? A migração do consumidor, migração para o meio digital, por exemplo, a migração de empresas para o meio digital. Então, a gente conseguiu identificar através da nossa coleta de dados, através da pesquisa, que tais mudanças se consolidaram, e se concretizaram, entendeu? Na nossa conclusão, vou falar um pouco sobre o nosso trabalho em si. A gente identificou, a gente viu que é notável e que é de suma importância estudar e ter um trabalho como esse em mãos, porque ele serve como material de apoio e material de base para informar pessoas que muitas vezes não conseguem identificar tais mudanças. O nosso material hoje, na nossa conclusão, a gente conseguiu entender que as hipóteses ora colocadas por nós, todas se consolidaram, todas tiveram um fundamento em casos concretos, por exemplo. E no desenvolvimento do nosso trabalho, a gente possibilitou uma análise de como a pandemia afetou nas relações de consumo, no Brasil, além de possibilitar uma análise mais clara de como tais mudanças impactaram no nosso ordenamento jurídico. Além disso, permitiu uma pesquisa mais profunda para, de fato, identificar onde essas mudanças ocorreram, como a gente pode notar nas hipóteses ora apresentadas. E, por fim, eu gostaria de ressaltar que, novamente, que o presente trabalho, a presente coleta de dados conseguiu nos dar um norte, uma clareza enorme para identificar a falta de informação, que talvez, se não existisse esse presente estudo que a gente realizou, a gente ficaria com um certo desconhecimento sobre as mudanças que ocorreram nesse período atípico, Então, o presente estudo é de suma importância para que a gente consiga identificar quais foram essas mudanças, para a gente conseguir informar as pessoas de o que mudou e para quem mudou e por que mudou. E é isso, eu encerro por aqui a nossa apresentação. Eu sou o Joseph, sou o líder da equipe Pancondir e espero que vocês gostem.